Pelas suas abstratas. Eu, por exemplo, adoro obra de arte. Se for abstrato, eu meto o facão na tela. Porque, para mim, o abstrato é uma forma de quebrar o belo. Parece até um ignorante em artes, mas eu não valido, não compro, não dou para ninguém, não faz sentido nenhum para mim. Essa parada, o que você percebe assim? A pessoa, quando começa a falar do veganismo, ela está na inocência, né? Mas o que está por trás, para todo mundo entender? O veganismo é a porta de entrada da chamada ecologia profunda. E a ecologia profunda é a antessala do paganismo. As pessoas que enveredam pelo veganismo passam a enaltecer a criação no lugar do Criador. Por isso que fica um bocado de vegano no pôr do sol, batendo palma para o sol, né, para o pôr do sol. Fica enaltecendo a criação no lugar do Criador. E é interessante que são ramos do mesmo tronco, porque todos aqueles que enveredam pelo veganismo certamente se tornarão feministas, antinatalistas, LGBTistas e tudo mais. Essas ideologias decorrem do comunismo ideológico, que é uma ideologia satânica. O comunismo é uma ideologia satânica, porque subverte tudo. Separa as pessoas em categorias para exercer domínio sobre elas. A mulher, por exemplo, não gosta do feminismo. Quem gosta do feminismo é a feminista. O negro não gosta do negrismo. Quem gosta do negrismo é o negrista. O índio não gosta do indigenismo. Quem gosta do indigenismo é o indigenista. O homossexual não gosta do LGBTismo. Quem gosta do LGBTismo é o LGBTista. São movimentos políticos para controlar as pessoas, determinando como elas devem falar, pensar e agir. Se lembra do hoje já falecido, então deputado federal, o senhor Clodovil Hernandes, notadamente homossexual, mas que tinha opinião própria, era fortemente atacado pelo movimento LGBTista. De acordo com o IBGE, há menos de 2% da população brasileira que se declara homossexual ou bissexual, menos de 2%. Então, como é que o movimento, que representaria menos de 2% da população, consegue projetar sua bandeira no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal? É um movimento político claramente patrocinado por heterossexuais. Não tem nada a ver com o homossexual. É um movimento... Financiados com ONGs internacionais, com fundos internacionais, para mexer na cultura de um país. Isso. Que fique claro que você é respeitado pela posição, pela opinião, e você tem que lembrar que todo tipo de ideologia de gênero é só uma ideologia da sua cabeça. Tem 8 bilhões de ideologias, são 8 bilhões de cabeças. O mundo real é só um. A gente vai continuar prosperando para fazer dinheiro, para pagar processo, mas a gente nunca vai deixar de falar a realidade. Eu fui numa faculdade de Direito, não quero respeitar seu direito. Mas lembra de uma coisa, fui na faculdade não, voltei com o diploma para te falar algo. Nós não acreditamos na ideologia da cabeça de ninguém. Nós acreditamos porque a realidade é a própria natureza. Se você olhar para a natureza, você vai ficar em paz. E eu quero te perguntar algo, como é que você suporta estar numa faculdade federal, em artes, como é que ainda você está suportando estar lá dentro, com a cabeça que você tem tão fresca, tão ampla a sua visão, você está fazendo o que lá, homem? O que eu digo lá é que, graças a mim, é que se pode dizer que há alguma diversidade, não é isso que querem? A diversidade não é o que a universidade busca, mas o comunismo quer diversidade só se for da mesma coisa. Diversidade da mesma coisa não é diversidade. Então, este é o argumento. Estou ali para defender de maneira respeitosa, cordial, colocando os argumentos, esperando que as pessoas coloquem os seus argumentos também, um ponto de vista que, penso eu, é muito mais bem estruturado na correlação com a realidade do que essas ideologias que se propõem que não têm nenhuma relação com a realidade. A ideologia de gênero, por exemplo, cuja representação linguística é a linguagem neutra, é algo que é descolado da realidade. A proposição de que um homem pode ser uma mulher é uma proposição impossível de se realizar. E é engraçado que esse mesmo povo, se eu falar que eu tenho 4 metros de altura, eles não admitem. Pois é. E aí eu falo, não, mas eu tenho. Não, mas dá para notar que você não tem. Aí eu sempre falo, então você é auturofóbico.
Porque se eu estou declarando que eu tenho a ideologia de altura e eu quero ter a mesma altura de um anjo, você vai ter que aceitar. Aí a pessoa fala, não, mas eu estou vendo, você não é. Aí o que eu estou vendo é mentira, o que você vê é verdade. Você vê que não tem pluralidade de ideia, não tem diversidade de ideia. O que tem é um sistema querendo passar um trator de esteira na cabeça de todo mundo. Só que lembra que tem gente que pensa. Tem gente que faz pergunta. Tem gente que usa da elegância para tentar mostrar para você que você está viajando na sua ideologia. Realidade é diferente de ideologia. Me permite, sempre, aqui eu entrevisto, mas eu fico um pouco emocionado com o assunto. Escrevi um livro, A Destruição do Marxismo Cultural, há mais de 10 anos. A instituição? A Destruição. A destruição. E ele é ambíguo o título. Escrevi com um juiz, com um advogado e com um médico. Nós escrevemos em 4. E quando eu fui até o que escolhi o nome do livro, o sentido é ambíguo. A destruição é o que eles provocam e a forma que a gente pode destruir esse negócio. Não adianta combater o comunismo. É igual tacar água em Goonie. Sabe os Goonies do filme? Para você entender o que eles estão fazendo, eles estão há mais de 100 anos destruindo a nossa cultura. Quando eu falo a cultura é judaico-cristã. É a nossa. O que eles fazem? Eles não querem respeitar o que você é. Você pega o cara que é o berço desse movimento, o cara teve instrução judaica, mas se levantou contra o pai. Nem dá conta de escrever o Manifesto Comunista, ele deu conta. Quem escreveu foi Engels. E o cara me solta lá dentro que a primeira relação de proletariado é de quem? Do homem com a mulher com o homem no casamento. O cara quer destruir família, não honra pai e mãe, é um gigolô, não dá conta de assinar a própria obra. Assinar ele deu conta, mas não dá conta de bancar. Não prestou como pai. Pensa num cara que não trabalhou. Esse é o cara que faz a gente perder os nossos jovens nas faculdades. Pensa num imbecil sendo idolatrado. Pensa num cara que não honrou pai e mãe, não trabalha, gigolô, não respeita ninguém. Um cara desse. O cara falou que se a gente entra no McDonald's e frita uma batata, o lucro da batata é nosso. É tão simples. Sai do McDonald's, vai no Carrefour, compra a batata, compra o aparelho, frita a sua batata e fica com o lucro todo para você. Aí você vai falar, ninguém quer minha batata. Então você volta para o McDonald's e aprende sobre branding. Ou então vai para a faculdade. Ou então vai aprender em outro lugar como é que faz imagem, como é que faz storytelling. Você não merece o lucro do McDonald's, você merece o seu lucro. Saia do McDonald's e vai fritar sua batata, vagabundo. Desculpa, eu precisava fazer isso. Não, eu me sinto representado por essas palavras. Agora veja bem, o comunismo hoje está aprendendo que as leis do mercado são indomáveis. São quase tão indomáveis quanto as leis da gravidade. O parceiro comercial número 1 do Brasil é a China. Sim. Você vai para a Ásia, o hub da Ásia é Dubai, volta para o Brasil, e muita gente que vai para a China vai fazer a conexão de Dubai para o Brasil. Você pode perguntar para as pessoas lá, o que é que se foi fazer na China? A resposta majoritária é o quê? Negócios. Então, no momento em que o comunismo tenta dominar as leis do mercado, que são indomáveis, a consequência é nefasta, o país quebra. Pega a Venezuela. Eu tive em Brasília, numa reunião com a ex-embaixadora da Venezuela do Brasil, no governo Bolsonaro. Eu a trouxe aqui para São Paulo para fazer uma entrevista com ela, e ela dizendo quão a Venezuela era rica, e todos nós sabemos disso, em razão do petróleo. Então, nós temos hoje da Venezuela mais refugiados, mais de 6 milhões de refugiados da Venezuela, que é um país que não está em guerra, do que países como Síria e Ucrânia somados. Então, é um regime que é um horror. Quando você tenta dominar a economia, quebra o país. Aí faz o comunismo mais desenvolvido, como Rússia e China, deixa o mercado, aí tenta dominar as pessoas pelo aspecto ideológico, foi o que você falou. Então, a distinção não é mais patrão-empregado, burguesia-proletariado, que é uma linguagem econômica. A distinção agora é no âmbito ideológico, o homem contra a mulher, negro contra branco, nordestino contra sudestino, índio contra não índio, e assim sucessivamente, para exercer domínio sobre eles. E as pessoas, de fato, no Brasil, estão, em grande parte, sucumbindo a essa garra perversa do comunismo que tenta capturar essas pessoas para dizer como elas devem falar, pensar e agir. Eu nunca fiz isso na entrevista, eu vou fazer agora. Eu quero agradecer a Deus, por conta da internet, por um homem tão esclarecido, tão amável, tão humilde, tão inteligente e sábio, está ganhando voz nessa nação. Senhor, levante mais pessoas com o posicionamento desse homem aqui.
Como eu me alegro de fazer uma entrevista dessa. Só o senhor